A pergunta pairava no ar, não dita, mas pesada como o betão fresco que tantas vezes imaginava ser vertido. Até quando conseguiria Tiago Oliveira desenhar o futuro dos outros enquanto o seu próprio parecia traçado a grafite, facilmente apagável? O ecrã à sua frente brilhava com o modelo 3D de um complexo residencial de luxo, linhas audaciosas que ele próprio tinha concebido, mas que em breve seriam apresentadas sob outro nome. O escritório da Silva e Vasconcelos Arquitetos, um open space asséptico e luminoso no coração do Parque das Nações, em Lisboa, zumbia com a produtividade silenciosa dos privilegiados. Janelas do chão ao teto emolduravam o Tejo, uma vista que valia mais do que o seu salário anual. Tiago sentia o contraste como um murro no estômago, a grandiosidade lá fora, a pequenez que lhe impunham cá dentro. A sua pele escura, herança dos pais cabo-verdianos que tinham chegado a Portugal em busca de um sonho que para ele ainda parecia distante, destacava-se entre a palidez quase uniforme dos colegas. Tinha 28 anos, um diploma de arquitetura conquistado com bolsas e noites em claro, e um talento que poucos ali possuíam, mas que muitos teimavam em não ver, ou pior, em ver e querer para si. Oliveira. A voz de Bernardo Vasconcelos, untuosa e carregada de uma falsa camaradagem, cortou a sua concentração. Bernardo, seu chefe direto, aproximou-se, o fato caro a assentar-lhe impecavelmente, o cabelo loiro perfeitamente penteado. Emanava aquele ar de quem nasceu em berço de ouro e nunca precisou de pedir licença para nada. Ainda agarrado a isso, pensei que já tinhas percebido o essencial. Inclinou-se sobre o seu ombro, o perfume caro a invadir o espaço pessoal de Tiago. Olha, não está mal de todo, para um iniciante. O sorriso não lhe chegava aos olhos frios. Mas talvez seja melhor focar-se nos cortes transversais do anexo de serviço. Coisas mais simples, percebes? Tiago engoliu em seco a raiva que lhe subiu à garganta. Claro, arquiteto Vasconcelos. A formalidade era a sua armadura. O essencial que Bernardo referia era, na verdade, a alma do projeto, a solução inovadora que Tiago encontrara para a integração paisagística, e que Bernardo, na reunião da manhã seguinte, apresentaria como sua. Não seria a primeira vez. No outro lado do vasto escritório, a doutora Sofia Carvalho, uma das sócias fundadoras, passou apressada, o talher impecável a transmitir uma aura de poder e eficiência. Lançou um olhar rápido pela sala, um sorriso breve e profissional. Bom trabalho, equipa. Continuem assim. O assim dela certamente não incluía a forma como o talento era sistematicamente abafado ou apropriado. Mariana Costa, a colega da secretária ao lado, uma designer gráfica com um olhar perspicaz e um humor ácido que Tiago apreciava, apanhou o seu olhar. Fez uma careta discreta na direção de Bernardo, que já se afastava, pavoneando-se. Um pequeno gesto de cumplicidade que, por vezes, era o único bálsamo para a frustração de Tiago. O dia arrastou-se. Tiago terminou os cortes transversais do anexo de serviço, um trabalho mecânico que lhe pareceu um insulto à sua capacidade. Sentia-se como um artesão habilidoso a quem só davam pedras para partir. A pergunta inicial regressou, mais insistente. Até quando? Até quando se contentaria em ser a sombra talentosa por detrás do brilho artificial de outros? O Tejo lá fora continuava o seu curso, indiferente. Mas dentro de Tiago, uma maré começava a subir. A semana seguinte trouxe o anúncio que agitou o ateliê. O Projeto Solaris. Um eco-resort de luxo a ser construído na costa alentejana, um investimento milionário que prometia projeção internacional para a Silva e Vasconcelos. Era a oportunidade de uma vida. E Tiago, apesar do cinismo que se acumulava, sentiu uma faísca de esperança. Tinha uma ideia. Uma ideia que podia revolucionar o conceito de sustentabilidade em resorts daquela magnitude. Uma ideia que, se bem executada, seria inegavelmente sua. Durante 2 semanas mergulhou no trabalho. Noites mal dormidas, cafés duplos, a mente a fervilhar. Desenhou, calculou, pesquisou materiais inovadores, soluções de energia passiva, integração com o ecossistema local. O resultado foi um conjunto de esboços e um conceito preliminar que o encheram de um orgulho cauteloso. Era ousado, elegante e, acima de tudo, profundamente respeitador do ambiente. Era sua voz, finalmente a encontrar forma. A reunião de apresentação interna das propostas para o Solaris foi marcada para uma sexta-feira à tarde. Tiago sentia um misto de ansiedade e expectativa. Bernardo, claro, também apresentaria a sua visão. Quando chegou a vez de Bernardo, este levantou-se com a sua habitual confiança. O seu PowerPoint era polido, cheio de imagens impactantes. E então Tiago viu. Não eram apenas semelhanças.
Eram as suas ideias, os seus conceitos, a sua abordagem estética ali no ecrã, apresentados com a eloquência ensaiada de Bernardo. Até algumas das suas frases, ditas em conversas informais, ecoavam na sala. Bernardo falava de uma epifania que tivera, de como a sua visão para o Solaris era orgânica e profundamente integrada. No final da sua apresentação, mencionou de passagem: claro, contei com a ajuda do Oliveira na pesquisa de alguns materiais e no desenvolvimento de uns esboços preliminares. Um bom apoio. Um bom apoio. Tiago sentiu o sangue a gelar. O seu trabalho, o seu esforço, reduzido a uns esboços preliminares. A doutora Sofia parecia impressionada. Excelente, Bernardo. Uma abordagem muito interessante e alinhada com o que procuramos. Outros colegas murmuravam aprovações. Tiago ficou paralisado. A raiva e a incredulidade lutavam dentro dele. Olhou para Mariana, que o encarava com uma mistura de choque e compaixão. Ela abanou a cabeça discretamente, um eu não acredito silencioso. Tiago não disse nada. O que poderia dizer? Que o arquiteto estrela da firma, o protegido de um dos sócios, lhe roubara descaradamente as ideias. Quem acreditaria nele? Seria sua palavra contra a de Bernardo Vasconcelos. A reunião terminou. Tiago recolheu as suas coisas, a mente num turbilhão. Um bom apoio. A frase ecoava, cruel. Nos dias que se seguiram, Bernardo, agora oficialmente o líder do projeto Solaris, começou a implementar a sua visão. E como era de esperar, Tiago foi relegado para tarefas secundárias. Oliveira, preciso dos detalhes das instalações sanitárias dos bangalos de serviço para ontem, dizia Bernardo, sem sequer o olhar nos olhos. E certifica-te de que os caixilhos das janelas dos armazéns são exatamente como especifiquei. Não quero surpresas. As microagressões tornaram-se mais frequentes, como pequenas picadas de agulha que, acumuladas, o deixavam em carne viva. Comentário sobre o seu cabelo. Estás a pensar deixar crescer essa coisa? Sobre a música que ouvia nos auscultadores. Um bocado exótico, não achas? Para te concentrares. Sobre a sua sorte em estar ali. Muitos gostariam de ter a tua oportunidade, Oliveira. Lembra-te disso. Tiago começou a sentir-se invisível e, ao mesmo tempo, hipervisível. Cada movimento seu parecia ser escrutinado, cada palavra pesada. A síndrome do impostor, que sempre o assombrara discretamente, começou a gritar-lhe aos ouvidos. Seria ele realmente bom o suficiente? Ou seria apenas o rapaz do bairro que tivera sorte e que agora estava a incomodar com a sua presença? Foi Mariana quem o sacudiu dessa espiral. Tiago, ele está a fazer de propósito, disse ela um dia à hora do almoço, longe dos ouvidos indiscretos do escritório. Ele sabe que és bom. Tem medo de ti. Por isso é que te roubou o Solaris e agora está a tentar minar-te. Mas o que é que eu posso fazer, Mariana? Ninguém vai acreditar em mim. Tens de proteger. Guarda tudo. E-mails, versões dos teus ficheiros com datas, anota os comentários idiotas dele. Um dia vais precisar disso. O conselho de Mariana, pragmático e direto, foi como uma lufada de ar fresco. Tiago começou a fazê-lo. Cada e-mail trocado com Bernardo, cada instrução, cada versão dos seus próprios ficheiros, tudo era guardado meticulosamente em pastas separadas no seu computador pessoal e numa pendrive que trazia sempre consigo. Anotava as microagressões num pequeno caderno, com datas e contextos. Sentia-se um espião na sua própria vida, mas era uma forma de recuperar algum controlo. Entretanto, o projeto Solaris avançava ou melhor, tropeçava. Bernardo, apesar de ter roubado a concha da ideia, não compreendia a sua essência. Tomava decisões que comprometiam a integridade do conceito original de Tiago. Um dia, Tiago reparou num erro crasso nos planos de implementação de um sistema de captação de águas pluviais, um detalhe que Bernardo alterara, provavelmente para poupar custos ou por pura ignorância. Um erro que, se não fosse corrigido, poderia levar a inundações nos bangalos mais próximos da encosta durante a época das chuvas. Tiago hesitou. Deveria avisá-lo? Seria visto como uma tentativa de o minar? Ou seria a sua responsabilidade profissional? Optou pela segunda. Enviou um e-mail a Bernardo, formal e técnico, explicando o problema e sugerindo a correção. Arquiteto Vasconcelos, revendo os planos do sistema de drenagem do Solaris, identifiquei uma potencial inconformidade no setor 3B que poderá ter consequências. Aconselho a revisão do detalhe X, conforme o meu esboço original Y. A resposta de Bernardo chegou minutos, depois seca e desdenhosa. Oliveira, agradeço a sua preocupação.
Arquiteto Vasconcelos, revendo os planos do sistema de drenagem do Solaris, identifiquei uma potencial inconformidade no setor 3B que poderá ter consequências. Aconselho a revisão do detalhe X, conforme o meu esboço original Y. A resposta de Bernardo chegou minutos FIC, mas tenho a situação controlada. Concentre-se nas suas tarefas. O Solaris está em boas mãos. Tiago guardou o e-mail. Boas mãos, pensou com amargura. As mãos que lhe tinham roubado o projeto e que agora o conduziam para um potencial desastre. As semanas transformaram-se em meses. A pressão para cumprir os prazos do Solaris aumentava. Havia uma visita importante do cliente principal agendada, um investidor estrangeiro conhecido pelo seu rigor. A Dra. Sofia estava visivelmente tensa, e essa tensão alastrava-se pelo ateliê. Bernardo, por sua vez, parecia cada vez mais errático, alternando entre uma confiança arrogante e surtos de irritabilidade. Tiago continuava o seu trabalho, metódico, observando de longe o desenrolar dos acontecimentos. Sentia-se como alguém que tinha plantado uma semente valiosa e agora via outro a regá-la com veneno, enquanto todos os outros elogiavam as folhas murchas. A frustração era um nó constante no seu peito. Conversava frequentemente com Mariana, que se tornara sua confidente e aliada. Ele vai dar um tiro no pé. Vais ver, dizia ela. Ninguém consegue manter uma farsa dessas por muito tempo. E se ele arrastar todos conosco? Perguntava Tiago. Não se fores mais esperto. A visita do investidor, o Sr. Harrison, estava marcada para uma segunda-feira. Na sexta-feira anterior, o caos instalou-se. Chegaram notícias de que uma das primeiras estruturas piloto no terreno do Solaris, uma pequena unidade demonstrativa, tinha sofrido danos significativos devido a uma chuvada mais forte e inesperada para a época. Exatamente na zona onde Tiago tinha alertado para o problema de drenagem. Bernardo tentou minimizar a situação. Um pequeno contratempo, nada que não se resolva rapidamente. Mas a sua palidez desmentia as suas palavras. A Dra. Sofia convocou uma reunião de emergência para essa mesma tarde com a equipa nuclear do Solaris. Ela, Bernardo, o engenheiro-chefe e Tiago, que apesar de marginalizado, ainda conhecia o projeto original melhor do que ninguém. A sala de reuniões, normalmente um espaço de poder e decisões estratégicas, parecia um campo de batalha antes da refrega. A Dra. Sofia sentou-se à cabeceira da mesa, o rosto sério, os olhos fixos em Bernardo. Bernardo, quero uma explicação clara e concisa do que aconteceu no terreno e como é que isto afeta a visita do Sr. Harrison. Bernardo engoliu em seco. Dra. Sofia, como disse, foi um incidente isolado. Uma conjugação infeliz de fatores meteorológicos atípicos, com, talvez, uma ligeira falha na execução no terreno. Mas já estamos a tratar de tudo. O Sr. Harrison não precisa de ser informado de detalhes menores. O engenheiro-chefe, um homem mais velho e experiente, interveio. Com o devido respeito, arquiteto Vasconcelos, não me parece um detalhe menor. A estrutura foi comprometida e o problema de drenagem naquela zona já tinha sido levantado. Ele olhou de relance para Tiago. Os olhos da Dra. Sofia seguiram o olhar do engenheiro e pousaram em Tiago. Tiago, tem alguma informação sobre isto? Era o momento. O nó no peito de Tiago apertou-se. Sentiu o olhar de Bernardo, gélido, a tentar intimidá-lo. Lembrou-se das palavras de Mariana. Não se fores mais esperto. Lembrou-se dos meses de frustração, do trabalho roubado, das humilhações silenciosas. Respirou fundo. Sim, Dra. Sofia. Tenho. A sua voz saiu mais firme do que esperava. Há cerca de 2 meses, identifiquei uma potencial falha no desenho do sistema de drenagem para essa zona específica, uma alteração ao meu conceito original. Enviei um e-mail ao arquiteto Vasconcelos a alertar para o risco e a sugerir uma correção. O silêncio na sala tornou-se pesado. Bernardo ficou lívido. Isso é uma deturpação dos factos. O Oliveira está a tentar desviar as culpas. Tem esse e-mail, Tiago? Perguntou a Dra. Sofia, a voz neutra, mas os olhos penetrantes. Tenho, Dra. Sofia. E tenho também os ficheiros originais do conceito, com data, que demonstram a solução que eu tinha proposto inicialmente para essa e outras questões. Isso é um absurdo. Bernardo quase gritou, a sua compostura a estilhaçar-se. Ele é apenas um assistente. Está a tentar minar a minha autoridade. Este projeto é meu. A Dra. Sofia levantou uma mão, pedindo silêncio. Bernardo, acalme-se. Tiago, por favor, envie-me esse e-mail e os ficheiros que mencionou. Agora. Tiago abriu o seu portátil que trouxera para a reunião e em poucos cliques enviou tudo para o e-mail da Dra. Sofia. O som do enviar pareceu ecoar na sala.
Enquanto a doutora Sofia lia no seu próprio portátil, o rosto impenetrável, Bernardo Vasconcelos começou a desmoronar. A sua arrogância habitual deu lugar a um nervosismo palpável. Tamborilava os dedos na mesa, olhava para o teto, evitava o contacto visual. Parecia um ator que se esquecera das suas falas no momento crucial. Tiago, por outro lado, sentia uma estranha calma. Tinha dito a sua verdade. Tinha apresentado as suas provas. O que quer que acontecesse a seguir já não seria invisível. A doutora Sofia terminou de ler. Levantou a cabeça e o seu olhar era frio como aço. Fixou-o em Bernardo. Bernardo, começou ela, a voz baixa mas cortante, o e-mail do Tiago é datado de há 8 semanas. O alerta é claro. A solução proposta por ele nos ficheiros originais parece ter endereçado precisamente o problema que agora enfrentamos. Por que é que este aviso foi ignorado? E por que é que a contribuição do Tiago neste projeto tem sido consistentemente subestimada? Bernardo gaguejou. Eu tive muitas coisas em mãos. Confiei na equipa de campo. O Oliveira às vezes tem ideias pouco práticas. Tentou um sorriso forçado que morreu nos lábios. Ele é jovem, ainda tem muito que aprender sobre a realidade dos projetos desta dimensão. Aprender? A doutora Sofia arqueou uma sobrancelha. Parece-me que quem tem algo a aprender aqui é você, Bernardo. Sobre liderança, sobre integridade e sobre dar crédito a quem o merece. A sua voz, embora contida, chicoteava. Este projeto, o Solaris, tal como me foi apresentado por si, e que tanto me impressionou, tem afinal uma autoria significativamente diferente do que me fez crer. Dirigiu-se a Tiago. Tiago, quero agradecer-lhe pela sua honestidade e pela sua persistência e pedir-lhe desculpa. Desculpa por não termos estado mais atentos. O mundo de Bernardo Vasconcelos implodiu naquele instante. A cor fugiu-lhe do rosto. Tentou falar, mas apenas um som estrangulado lhe saiu. Quanto ao projeto Solaris, continuou o doutor, Mado Sofia Bernardo está afastado da liderança, com efeitos imediatos. Tiago, você e o engenheiro-chefe assumirão conjuntamente a coordenação para retificar os problemas e preparar a visita do Sr. Harrison. Quero um plano de ação na minha secretária até ao final do dia. A decisão caiu como uma bomba na sala. O engenheiro-chefe acenou, um brilho de respeito nos olhos ao olhar para Tiago. Bernardo estava petrificado, a boca entreaberta, a imagem da derrota. E Bernardo? Acrescentou a doutora Sofia o tom final. Teremos uma conversa séria sobre o seu futuro nesta empresa na segunda-feira. Muito séria. A reunião terminou. Tiago sentia-se exausto, mas leve. Um peso enorme tinha sido retirado dos seus ombros. Ao sair da sala, Mariana esperava-o no corredor, um sorriso rasgado no rosto. Eu não te disse. Abraçou-o impulsivamente. Conseguiste, Tiago. Mostraste quem és. Tiago sorriu, um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. Ainda não acabou. Mariana, agora é que começa. Nos dias seguintes, Tiago e o engenheiro-chefe trabalharam incansavelmente. Implementaram as correções necessárias no terreno, refizeram partes do plano de apresentação para o Sr. Harrison, focando na genialidade e sustentabilidade do conceito original de Tiago. A doutora Sofia deu-lhes total autonomia e apoio. Bernardo Vasconcelos desapareceu do escritório. Correu o boato de que tinha sido suspenso, aguardando uma decisão final. O seu gabinete, antes um símbolo de poder e arrogância, estava agora de porta fechada, silencioso. A visita do Sr. Harrison foi um sucesso. O investidor ficou impressionado com a visão do projeto Solaris, com a paixão e o conhecimento detalhado de Tiago. Elogiou a transparência da empresa ao abordar os pequenos contratempos iniciais e a rapidez com que foram solucionados. Na segunda-feira seguinte à visita, a doutora Sofia convocou Tiago ao seu gabinete. Tiago, disse ela, um raro sorriso a suavizar-lhe as feições. O Sr. Harrison ficou encantado. E nós também. Quero que saiba que a Silva e Vasconcelos valoriza o talento e a integridade. O Bernardo já não faz parte da nossa equipa. Fez uma pausa. E o projeto Solaris precisa de um líder com a sua visão, oficialmente. Quer o desafio? Tiago sentiu uma onda de emoção. Era mais do que tinha ousado sonhar. Sim, doutor Sofia, quero. Ao regressar à sua secretária, agora já não tão pequena nem tão na sombra, Tiago